Deus é bom demais, Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Amém, queridos, pode ir no seu lugar. Abre sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Amém? Todos acharam? E diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento e mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos neles, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Amém? Até aí. O texto começa dizendo que Paulo estava dizendo que o quanto ele lutava, o quanto ele combatia, para que, por pessoas que ele conhecia, e ele disse até pessoas que ele nunca viu o rosto, e que nem conheciam ele lutava e ele combatia, para que aquelas pessoas elas tivessem uma união com Cristo, para que elas tivessem o pleno conhecimento da verdade, o verdadeiro entendimento da verdade que era Cristo, ou seja, que entender realmente quem era Cristo. Então ele dizia o quanto que ele lutava e o quanto que ele combatia para que as pessoas tivessem isso nos seus corações. Então eu entendo que é tempo de nós orarmos, porque o combate de Paulo não era senão através de orações, através de ministrações, de
discipulado. Ele não brigava com ninguém, ele não saía na mão com ninguém, ele não discutia com ninguém. Ele orava, e ele batalhava, e ele intercedia. E é tempo de nós orarmos, é tempo de nós intercedermos, para que nós, primeiro nós, tenhamos uma união completa com Cristo. Uma união completa. E que a gente entenda com clareza aquele que é Cristo. Será que nós entendemos de verdade quem Ele é? Porque Paulo, ele dizia isso, porque lá em Colossenses, na igreja de Colossos, estavam tentando colocar, introduzir dentro da igreja filosofias que eram coisas que não eram de Deus, que eram coisas do homem, e isso trazia uma confusão tremenda no meio das pessoas. Então as pessoas começavam a conhecer a Cristo de uma forma que Ele não era. Então Paulo, ele lutava, ele orava, ele intercedia, e nós precisamos orar. É tempo da igreja orar. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos interceder mais. Nós precisamos combater mais. Porque muitas vezes a gente fica prostrado, aceitando muitas coisas que chegam até nós, muitas vozes que falam aos nossos ouvidos, pensamentos que vêm nas nossas mentes. A gente acaba aceitando todas essas coisas. E tudo isso nos tira do foco daquele que é o principal, que é Cristo, de colocar os nossos olhos em Cristo. E por isso que muitas vezes nós ficamos desanimados, enfraquecidos, porque acabamos nos distanciando dele. Então nós precisamos orar, nós precisamos batalhar mais. Veja que Paulo, ele batalhava para que as pessoas tivessem uma união com Cristo, porque ele tinha uma união verdadeira com Cristo. Então, veja que nós precisamos combater para que pessoas possam ter essa união com Cristo e ter um entendimento com Cristo, daquele que é Cristo. E nós vamos fazer isso através da oração. Nós vamos fazer isso através da intercessão. Semana passada o pastor falou que você pega o nome de uma pessoa e ore por ela. Ore por ela. Alguém que você sabe que ela precisa entender quem é Cristo. Alguém que você sabe que precisa ter uma união com Cristo. Então depende de nós. Muitas coisas é uma responsabilidade nossa de fazer com que as pessoas conheçam a Cristo de verdade. Não o Cristo que as pessoas pregam por aí, de todas as maneiras e formas. Mas nós precisamos orar mais. Precisamos combater mais. Amém? E Paulo, ele no versículo 6 ele fala: como pois recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Todos nós recebemos a Cristo, amém? Você recebeu a Cristo na sua vida? Você lembra o dia que você recebeu a Cristo? Eu me lembro até hoje. Faz alguns anos atrás, mas eu ainda me lembro. Como se fosse um filme que passa na cabeça. Se tivesse uma imagem passando, o dia que eu
recebi a Cristo. E não é muitas vezes no dia que eu entreguei a minha vida, mas na verdade é o dia que eu recebi a Cristo. Porque entregar a minha vida, nós estamos tentando fazer. É ou não é? Aquele dia, eu não entreguei a minha vida, eu aceitei a Ele, eu recebi Ele na minha vida. E quando Ele fala que nós recebemos a Cristo, essa palavra ela quer dizer que nós assumimos um relacionamento familiar e íntimo com Ele. Então veja que a nossa entrega, quando nós recebemos a Cristo, não foi um ato religioso. Não foi um ato religioso. Eu levantei a minha mão, eu vim até o altar. Na minha época era assim: você quer aceitar Jesus, levanta sua mão. Aí você levantava a sua mão. Aí agora você vem até aqui à frente. Aí você vem até aqui na frente. E aí você confessava Jesus Cristo como seu Senhor. E aquilo não foi um ato religioso. Aquilo foi uma manifestação do amor de Deus para comigo. O dia em que você recebeu Cristo no seu coração foi a manifestação do amor de Deus para com a sua vida. Ele manifestou o seu amor em você. Porque quando eu recebo Cristo, eu estou assumindo um relacionamento íntimo com Ele. Então veja que desde o início, desde o princípio, nós somos chamados a um relacionamento, a uma intimidade com Deus. Desde aquele dia em que você recebeu a Cristo, Ele queria que você fosse possuído por Ele. Então, Ele disse: se nós recebemos a Ele, então nós temos que andar nele. E andar nele é estar unido com Ele. E o estar unido com Ele não é senão estar possuído por Ele. Porque a união, ela se torna uma coisa só. Um só pensamento, um só desejo, um só andar. Porque se existe dois pensamentos, já aí não é mais uma união, e sim uma divisão. Então nós recebemos a Ele e temos que andar nele. E andar nele é estar unido com Ele. E estar unido com Ele é ser totalmente possuído por Ele. Então existem algumas coisas que nós estamos recebendo e aprendendo nesses últimos dias e ouvindo sobre ser possuído por Deus. É algo que desde o dia em que você recebeu a Cristo, Ele já ansiava. Jesus naquele dia, Ele ansiava de ter uma união com você. Ele ansiava ter intimidade com você. Aquele dia que você saiu do seu lugar e veio até a frente do altar, ou ficou na sua cadeira e você falou: Senhor, eu entrego a minha vida e quero que você seja o meu Senhor e meu Salvador. Aquele dia, Jesus, Ele deu pulos de alegria. Ele fez festas no céu porque Ele estava conseguindo se aproximar de você e Ele ansiava ser um só com você. Naquele dia, já naquele dia, se eu conseguisse entender o que estava acontecendo, eu teria um momento de intimidade com Ele. E caminharia nele em intimidade com Ele. Então nós temos que ser possuídos por Deus. A palavra fala que Jesus, Ele era
a expressão da natureza de Deus. Jesus, como homem, ele expressava a natureza de Deus. Então, se eu estou unido com Ele, eu também tenho em mim essa mesma natureza. E alguém que seja possuído por algo precisa necessariamente manifestar a natureza daquele a quem ele é possuído. Se eu sou possuído por Cristo, eu preciso manifestar a natureza de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Ele deseja que nós sejamos aqueles que manifestem a natureza de Deus aonde a gente for. E olha só, depois ele começa a falar no versículo 7. Mas antes de nós lermos, eu entendo que a gente tem falado sobre o reino de Deus. Porque na verdade, a minha união com Cristo, quando eu recebi Ele naquele dia, não se tratava só do Guilherme, não se tratava só de mim, se tratava do reino. Não era só por causa do Guilherme, mas era por causa do reino. A gente precisa entender que é sempre por causa do reino. Então a nossa união com Cristo, o reino de Deus é a nossa união com Cristo. Se nós não estamos unidos com Ele, não existe reino de Deus. Porque Deus, Ele não se une com mais nada. Você acha que Deus, Ele morreria na cruz para se unir a uma cadeira? As coisas dessa terra? Não. Ele fez tudo o que Ele fez por nós, porque Ele queria se unir a mim. Então, o reino de Deus, Ele é, senão, a nossa união com Cristo. E se nós não estarmos unidos com Ele, não tem reino de Deus. Então não se trata só de mim, se trata do reino. Se trata do reino. E ele falava que para isso nós precisamos estar edificados nele. Primeiro ele fala arraigados. Quando eu penso em arraigados, eu penso na hora sobre profundidade. Porque a raiz, ela é algo que sustenta uma árvore. E ela precisa ser profunda o suficiente para que ela possa sustentar aquela árvore. Nós vemos aí em São Paulo, nesses dias de chuva, que muitas árvores elas caem. E se você sempre for observar, tiver a oportunidade, você vai ver que aquela raiz ela não estava muito bem, estava doente. Então ela não conseguiu suportar e sustentar o peso. Então quando a gente fala em arraigados, eu penso em profundidade. E aí existe um detalhe que quanto maior a árvore, maior a raiz. Quanto mais profundidade, maior a minha intimidade com Deus. Então precisamos estar arraigados. Arraigados. Só que nós somos incoerentes com aquilo que nós cremos e aquilo com que nós afirmamos
sobre Deus. Porque muitas vezes nós não estamos unidos a Ele. Muitas vezes nós não estamos arraigados, nós precisamos ter profundidade em Deus. Queridos, é tempo de nós termos profundidade em Deus. E eu penso que quando eu vou buscar uma profundidade em Deus, eu preciso fazer coisas diferentes. Eu preciso estar mais aberto. Eu preciso estar mais receptível àquilo que Deus tem me falado, para que eu possa me aprofundar mais nas coisas de Deus. E é tempo de nós nos aprofundarmos em Deus, de nós irmos mais fundo, de nós irmos mais fundo, de nós irmos mais fundo. Arraigados e edificados. Edificar é criar ou construir sobre um fundamento. Então você percebe aí que existe uma relação, porque o fundamento é a base e a raiz é a base. Então eu vou edificar sobre um fundamento. Então eu vou edificar sobre uma raiz. Agora, se eu não estou arraigado, se eu não possuo um fundamento firme e forte, eu vou edificar o quê? E talvez eu possa até edificar, mas aquilo não vai permanecer. Por isso a importância de nós estarmos arraigados, aprofundados nele, porque nós temos que ser edificados nele. Só que eu vou edificar sobre um fundamento. E qual é o fundamento? Cristo. Cristo é o fundamento. Então eu vou edificar sobre o fundamento que é Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 3. Coríntios capítulo 3, versículo 10, diz assim: segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Então olha, Paulo fala, eu como sábio arquiteto coloquei o fundamento, porque lá em Coríntios existia também um grande problema de pessoas querendo introduzir filosofias e coisas do homem no meio da igreja, dos ensinamentos da palavra. Então ele vai lá e coloca o fundamento que não é somente Jesus Cristo. Não tem mais nada, é só Ele, é Cristo. Ele é tudo em todos. É Ele.
E ele falou assim: eu pus o fundamento, porém outro vem e edifica sobre ele. Mas aí ele fala: veja bem o que você vai edificar sobre esse fundamento. Então, todos nós somos unidos a Cristo. Nós recebemos Ele. E o fundamento, ele já foi posto. E ninguém pode mudar o fundamento. Ninguém. Cristo sempre será o fundamento. É nele que nós temos que estar arraigados. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa base. Mas eu preciso construir uma vida em cima desse fundamento. Só que o fundamento de Cristo, para alguns, foi escárnio. Para muitos, Cristo, a pedra angular, escandalizou. Até hoje, para muitos aí fora, o fundamento da igreja, Cristo, a palavra de Deus, escandaliza muitos. Eu creio que se você está aqui hoje, você não se escandaliza mais com o fundamento, com Cristo, porque um dia eu já me escandalizei. Quem já se escandalizou aqui? Então, para muitos, o fundamento escandaliza. Eles criam, eles edificam o escândalo em cima desse fundamento. Eles edificam a sua vida se escandalizando com o fundamento de Cristo. E muitos criam uma vida religiosa em cima do fundamento. Uma vida cheia de formatos, uma vida cheia de regras. E todas essas coisas, elas não vêm de Deus. Mas você percebe que é em cima do fundamento de Cristo que essas pessoas, elas edificam as suas vidas. E hoje em dia, talvez você não ouviu falar ainda, mas você ainda vai chegar aos seus ouvidos. Porque existe uma tal da igreja orgânica. Que os caras creem que você não precisa vir à igreja. Porque se eu sou a igreja, onde eu estiver, eu serei a igreja. Então eles estão... Isso é um perigo. Então não existe uma igreja física, uma igreja orgânica. Mas ela é construída, edificada em cima do fundamento de Cristo. Por isso que Paulo fala: outro edificará em cima desse fundamento, porém, veja bem o que você vai construir. E a mensagem para nós hoje é o que eu estou construindo em cima daquilo que Deus tem fundamentado sobre nós. O que eu estou construindo? Como é que a minha vida está sendo construída em cima da verdade e da palavra de Deus? Agora tem muitos que é o que Deus deseja, que construíram e constroem e edificam uma união de intimidade em cima do fundamento. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. Precisamos edificar a nossa vida no fundamento que é Cristo. E eu preciso construir um relacionamento de união e intimidade com Ele. E hoje é o dia que nós vamos pensar: como está a minha obra, como está o meu edifício. Talvez aqui seja necessário você chamar, como é o nome daquele japonês que implodia tudo aí em São Paulo? Você chama ele, manda implodir e derrubar tudo, e começa a edificar tudo de novo. Como é o nome daquele? O cara até morreu, né? De implosão em São Paulo, era o japonês que fazia. O cara quebrava o dedo, explodia tudo. Foi ele que implodiu lá o Carandiru. E muitos de nós vamos ter que pegar as dinamites e colocar e derrubar tudo. Porque o que eu estou
construindo não é um relacionamento de união e de intimidade. É em cima do fundamento, mas é algo que não vai permanecer eternamente. Ele fala, alguns eles vão construir com ouro, com prata, com ouro, com bronze, com madeira, com feno, com palha, mas todas essas coisas elas serão manifestas no seu dia a dia. Mas somente aquilo que é eterno é que permanece para sempre. E um relacionamento de união e intimidade, isso é a eternidade. Isso é a eternidade. Viver um relacionamento de união e de intimidade com Ele. Aí, meu irmão, pode vir o que for, pode acontecer o que acontecer, você vai permanecer firme, porque essas coisas são inabaláveis. Ninguém pode tirar o fundamento. Você precisa sair daqui convicto que ninguém pode tirar o seu chão. Você precisa sair daqui com a certeza que você sabe onde você está pisando, porque o fundamento que é Cristo você está sobre Ele. Sabe quando você recebe uma notícia e você fala, perdi o meu chão? Você nunca mais vai falar isso, porque existe um fundamento, algo que ninguém pode tirar. Agora uma outra coisa é o que eu estou construindo em cima dele. E se for preciso, meu irmão, derruba tudo. Pode ser o melhor palácio deste mundo, mas derruba tudo e começa a construir de novo. Começa do zero, mas começa a construir algo que é eterno, algo que vai durar para sempre. Porque eu só vou conseguir trazer as pessoas para que elas tenham uma união com Cristo, se eu tiver algo eterno para entregar para elas. E aquilo que é eterno, que eu tenho para entregar, é aquilo que eu estou construindo. Se eu levar uma religião para as pessoas, elas podem até vir a Cristo, podem até visitar a igreja, mas Deus não quer que as pessoas venham à igreja. Deus quer que elas tenham uma união com Ele. É claro que nós temos que estar aqui, mas você percebe a diferença? Porque a religião diz que as pessoas têm que estar na igreja, e Deus fala que as pessoas precisam ter uma união de intimidade com Ele. Por isso eu preciso construir algo eterno em cima do fundamento. Eu preciso edificar. E eu vou edificar a partir do momento que eu estiver enraizado nele. Quando a minha raiz ela for profunda. Quanto mais profunda a minha raiz, maior será o meu edifício. E mais coisas eternas eu terei dentro de mim. Porque a luta de Paulo em Colossos era que os caras queriam colocar as coisas do mundo dentro da igreja. E o mundo está invadindo a igreja. O mundo está invadindo os nossos lares. O pior é que o mundo está invadindo o nosso coração e a nossa mente. E está ocupando um lugar que deveria ser ocupado por algo que é eterno, algo que é de Deus. Não dá mais para brincar, irmão. Não dá mais para empurrar de qualquer maneira. Nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus. Nós precisamos buscar aquilo que é eterno. Aleluia. Lucas capítulo 10.
Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa irmã chamada Maria. Uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Vamos ler de novo aqui, versículo 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Jesus estava ali, e Marta, algumas traduções dizem que ela se quebrou. Ela se quebrou aos pés de Cristo. Essa minha Bíblia tem uma tradução diferente, no meu celular tem uma outra tradução, e diz que ela se quebrou. Eu acho que se quebrar é mais intenso do que se prostrar. Porque muitas vezes eu me prostro para pegar algo, eu me prostro para limpar no chão, mas eu me quebrei. Ela se quebrou. É como se ela estivesse se rasgando. E Marta, ela falou: Senhor, você não se importa comigo? Você não está vendo que eu estou cheio de coisas para fazer e você poderia falar com ela para ela me ajudar? Ela não está nem aí para mim, é a minha própria irmã, e olha como ela me trata. Ninguém não está nem aí para mim. As pessoas, elas não me entendem. Senhor, faz alguma coisa, Deus, porque eu estou sendo humilhado, porque ninguém me ajuda, e eu estou me sentindo só. Faz alguma coisa aí, Deus. Oh Jesus, parece que você não me escuta. Eu te peço há muitos anos e você não faz nada. Eu preciso de uma ajuda. Eu tenho tantas coisas para fazer, para conquistar, para comprar. Me ajuda, Jesus. Eu já não aguento mais. Eu estou estressado. Eu estou cansado. Eu não estou aguentando, eu estou suportando. Jesus, faz alguma coisa, por favor. Marta, Jesus, com toda a sobriedade, só de ler assim esse texto, assim, você fecha o olho, assim, já vem uma mansidão no seu coração. Marta, você está tão preocupada com tantas coisas. Você está preocupada com tantas coisas, pensando em outras coisas. Mas uma coisa só é necessária. Apenas uma. E Maria escolheu a melhor parte. A eternidade.
eternidade, aquilo que é eterno, porque isso jamais será tirado delas. Isso jamais será tirado de nós. O mundo está nos engolindo. O mundo quer nos engolir. E a gente está se preocupando com tantas coisas. Mas hoje, Ele está dizendo para nós, só uma coisa é necessária para nós. Eu preciso me quebrar diante dele. Eu preciso ir ali, nos pés dele, me arraigar, criar raízes, edificar a minha vida ali sobre ele. Porque isso jamais vai ser tirado de mim. Jamais vai ser tirado de mim. Isso jamais vai ser tirado de mim. Amém, queridos? Nós precisamos nos unir a Ele. Nós precisamos nos unir a Ele. É como o Jason falou aqui, eu preciso ter um encontro genuíno com Deus. Porque se eu me unir a Ele, eu serei totalmente possuído por Ele. Por isso eu preciso mudar a minha edificação hoje. Algumas coisas precisam ser tiradas da minha vida. E depois ele, no versículo 11, de Colossenses, ele fala: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão do Cristo. É a circuncisão do coração. Eu entendo aqui que no Velho Testamento existia a circuncisão, mas você percebe que ela não era eterna, porque era uma marca na carne, e quando ele morria, junto com o corpo ia a circuncisão embora. Mas existe uma circuncisão de Cristo, em que é uma coisa eterna dentro de mim. E tem uma outra, vou abrir até aqui no meu celular, tem uma tradução que fala que nós venceremos o pecado pela circuncisão. Eu vou ler aqui numa outra tradução, para que a gente possa terminar, só que possa ter um melhor entendimento. Ele diz assim, por estar unidos com Cristo, vocês foram circuncidados não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Porque eu fui unido com Cristo, eu recebi a circuncisão de Cristo e fui liberto da natureza pecadora. Eu recebi a natureza de Deus e Ele tirou de mim a minha natureza pecaminosa. O pecado não tem mais poder sobre nós. Ele não pode dominar mais a minha carne. Ele não pode mais dominar a minha mente.
existe uma palavra de libertação aqui hoje. Se isto acontece na sua vida, existe hoje uma palavra de libertação. Que isso não pode te dominar mais. Porque se você se decidir unir-se a Ele, a sua natureza pecaminosa ela vai ser tirada de você. E você vai receber em você a natureza de Deus. Então não existe mais justificativa, não existe mais desculpas de que eu não consigo, porque é mais forte do que eu. Meu irmão, você não pode lutar contra a sua carne, você não pode lutar contra o pecado, você precisa se unir a Cristo. Você entende? Porque o pecado ele sempre vai ser mais forte que você. O que nós precisamos é nos unir a Ele. E aí Ele vai nos dar uma força para que a gente nunca mais cometa aqueles pecados que nós cometimos. Quando você teve um encontro com Ele, quantas coisas assim, de um dia para o outro quase, você já deixou de fazer, porque você teve um encontro com Cristo. Porque aquela natureza pecadora já foi tirada, porque você teve uma união com Ele. E quando você se uniu, quando você teve um encontro com Ele, você tinha forças para lutar contra o pecado? Você tinha algum entendimento para lutar contra o pecado? Nós não tínhamos nada. E meio que quase que instantaneamente, um monte de pecado nós deixamos de cometer e lançamos fora. Porque houve uma união com Ele. E se existem pecados operando e que insistem a operar na nossa vida, é porque está faltando uma união completa com o Pai. Está precisando que nós sejamos possuídos por Ele. E aí você vai ser liberto totalmente desse pecado que te aprisiona, que te oprime, que te acusa, que faz você chorar quando você vai dormir, que impede de você orar quando você vai dormir, quando você está na sua cama, que não deixa você desligar o computador, que não deixa você desligar a TV, ir lá para o quarto e orar a Deus, que não deixa você ler a Bíblia, que não deixa você estar aqui na casa do Pai. Quando tiver essa união completa, essas coisas elas vão subir da sua vida. Há muitos que não estão edificando, na verdade, nada. Sabe uma obra que ela começa, e aí você passa um dia, passa 2, passa um mês, passa 6 meses, você vai lá, tá tudo igual. Porque hoje em dia os caras começam a construir um prédio, você tirou férias uma semana, na semana está pronto. É um negócio impressionante. Parece que eles fabricam assim, vem e põem no lugar. E aí você passa 6 meses, a obra está lá parada. Porque não tem recurso, porque não tem dinheiro, porque foi a obra embargada, porque tinha regulado para aí vai. E a obra está lá parada. Porque alguma coisa impede daquele edifício ser terminado. E hoje existe uma palavra de libertação. E aquilo que impedia o edifício de crescer, ele vai ser tirado hoje. E você vai começar a crescer diante de Deus. E você vai começar a caminhar em passos largos na presença de Deus. Espiritualmente você vai decolar em Deus, meu irmão. Porque é isso que Deus quer de nós. Foi para isso que Ele trouxe você aqui nessa noite. Porque Ele quer fazer você crescer espiritualmente. Ele quer que você decore. Ele quer que você vá longe. Ele quer tirar você do lugar da onde você está. Para isso que você veio aqui hoje, para ser renovado, para ser edificado, para ser arraigado diante dEle, no alicerce dEle. É Cristo. Não existe mais nada. Ele é o fundamento de todas as coisas. Nele nós existimos.
vestimos, nele nós coexistimos, nele nós somos, nele nós conseguimos, andamos, nele nós ouvimos. O nosso coração bate por causa dele, eu respiro por causa dele, eu penso por causa dele, eu me alimento por causa dele, eu moro, eu trabalho, tudo que eu faço é por causa dele, porque ele é o fundamento de todas as coisas. As pessoas podem falar o que elas quiserem, mas esse fundamento ele não pode ser tirado. E se o diabo falou para você que Jesus não está nem aí para você, meu irmão, você vai falar para ele: eu estou firmado no fundamento de Cristo. Como que Deus não está nem aí para você se você está respirando? Como que Deus não está nem aí se você trabalha, se você se alimenta, se você se agasalha, se você fala, se você pensa? Como que Ele não está nem aí para você? Como que Ele não te ama? É mentira do diabo. Em nome de Jesus, meu irmão, nós precisamos sair daqui convictos e desesperados por essa união. Eu preciso estar desesperado para estar unido com Ele. O que é que nos está unido com Ele na minha vida? O que é que nos tem uma união com Ele? O que é? Eu preciso estar desesperado para estar totalmente possuído por Ele. Foi para isso que Ele nos trouxe aqui nessa noite. Em nome de Jesus, feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Hoje Ele vai mudar a sua identidade, meu irmão. Porque muitos de nós estávamos sendo chamados de Marta, mas você vai sair daqui sendo chamado de Maria. Aquela que se quebrou diante de Deus, aquela que recebeu a melhor parte, aquela que recebeu aquilo que jamais vai ser tirado dela. O que nós temos que buscar em Deus é aquilo que jamais vai poder ser tirado de nós, é aquilo que é eterno. Um edifício, ele só vai permanecer de pé se ele for edificado com aquilo que é eterno. Oh, aleluia. Chegue a palavra sua. Oh Jesus, oh Senhor, queremos estar unidos contigo, Senhor. Queremos andar em Ti em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Eu quero andar em união contigo. Se eu for em qualquer lugar, se eu for numa loja, se eu for tomar um café, se eu for visitar alguém, se eu for num aniversário, se eu for trabalhar, se eu estiver, Senhor, eu quero estar unido contigo. Eu quero andar em Ti, Senhor. Senhor, venha colocar a nossa vida no alicerce.
elas não dão os seus dízimos, elas não trazem ofertas, porque muitas vezes elas estão presas a um monte de coisas, de conceitos, mas ele é o fundamento. E o dízimo e a oferta é algo que está na palavra de Deus. E ele diz que nós devemos fazer isso com liberdade, porque nós não somos obrigados a fazer nada. Portanto, exerça a sua liberdade. Seja também possuído por Deus na hora de trazer a sua oferta. E deixe que Ele ministre o seu coração, que Ele fale para você aquilo que você tem que entregar a Ele. Amém? Vamos ofertar em cima do Senhor. Dia 14
2, nós teremos aqui uma vigília na sexta-feira. Hoje é dia 2.